Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 1 e 6. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso devocional da Dor ao Milagre, da pastora Fabíola Mello. Antes de mais nada, curte, compartilha, comenta neste vídeo, manda para um amigo, uma amiga que você sabe que precisa começar a fazer um devocional, precisa ver esse vídeo, amém? Esse é um canal da nossa família para abençoar a sua família. E eu já sei que vocês oram pela nossa família e eu gostaria que vocês continuassem orando ainda mais, porque nós estamos um pouquinho gripados, né? Toda a família inteira, até o Arthurzinho. Então, continue orando aí, que a oração, ela é eficaz. O tema do nosso devocional hoje é parados ou posicionados. Quem se antecipa governa. Essa é uma frase que meu pastor Leandro Barreto sempre repete, e ela fala sobre a importância do posicionamento. A maior prova de que realmente acreditamos nas promessas de Deus para nós é quando nos posicionamos, antes mesmo de as enxergarmos. Podemos ver um exemplo disso na história de José. Quando ele estava na prisão, ainda que não estivesse em uma posição de liderança, naquele ambiente ele se posicionou como líder. Isso porque suas atitudes não eram baseadas no lugar em que ele estava, ou na circunstância em que ele se encontrava, mas sim em quem ele era em Deus. José, desde muito jovem, tinha sonhos onde Deus revelava os planos que reservava para ele. José sabia que Deus havia dado uma promessa de que ele seria um líder. Em seu coração, ele já havia tomado posse dessa realidade divina sobre a sua vida. Quando José foi vendido por seus irmãos, comprado como escravo no Egito, acusado de adultério e preso injustamente, ele poderia desistir de tudo e falar: Deus me enganou. Aqueles sonhos tolos eram meros frutos da minha imaginação. Apesar de todos os percalços que José enfrentou, ele não permitiu que a sua identidade fosse moldada pelas injustiças desse mundo. Quando ele se encontrava na prisão, não agia como vítima, como escravo, como adúltero, muito menos como prisioneiro. Ele agia como líder. A palavra de Deus diz que o carcereiro não precisava se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. Apesar de ele não estar ali com essa função, ninguém poderia mudar o que Deus havia declarado sobre José. Ele seria um líder e homem influente, diante do qual muitos se curvariam. A questão é que José não esperou o cumprimento da promessa para que ele começasse a liderar. Ele já se posicionava na promessa de forma antecipada, mesmo na pior circunstância de sua vida. Quando José finalmente viu a sua vida mudar de curso e se assentou na cadeira de governador do Egito, ele sabia que toda a sua trajetória não havia sido em vão. Não foi perda de tempo acreditar e se posicionar. Da mesma forma, será que você está disposto a se posicionar hoje, ainda que aquilo que Deus prometeu pareça estar tão distante? Quem duvida fica estagnado, mas quem acredita fica posicionado. Qual passo de fé você pode dar hoje em direção ao seu milagre? Que lembrete você pode colocar na sua penteadeira ou escritório como um sinal de que você crê que a qualquer hora tudo mudará. Antes mesmo de engravidar, eu já comprava roupinhas de bebê. Em alguns momentos, devido aos abortos que sofri, me sentia tolo ao fazer isso, mas eu faço como um lembrete para mim mesma. Se Deus falou, ele vai cumprir. Assim como José tinha convicção da vontade de Deus para a vida dele, peça a Deus hoje mais convicção para se posicionar diante das promessas do Senhor. Não tenha medo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Medite nessa palavra e se posicione hoje. Forte, galera. Muito forte. No fim, tudo é baseado naquilo que você é nele, né? Como você entende a frase quem se antecipa governa em relação à fé e ao posicionamento diante das promessas de Deus? Eu entendo como ela entende, que é você dar um passo de fé sem ver o chão. É você dar um passo de fé que o Senhor vai colocar o chão, sabe? É você se posicionar diante daquilo. Não é você passar na frente do tempo de Deus, passar na frente de Deus. Não é isso. Mas é você, de fato, se posicionar para viver a tua promessa, sabe? Creio muito que todas as nossas bênçãos estão aqui pairando sobre a nossa cabeça. Mas não falta maturidade, igual eu falei. Acho que no devocional de ontem ou anteontem. Maturidade para entender o processo, para nos posicionar e assim poder acessar. O Senhor já liberou sobre a nossa vida, mas temos que ter a maturidade. Nós temos que nos posicionar para poder acessar as bênçãos e as promessas. Como a história de José inspira seu posicionamento diante das promessas de Deus? Acredito que, igual falou aqui, será que se ele soubesse que ele ia passar por tudo isso, será que ele ia querer viver as promessas de Deus? Então, aqui me mostra que nós não podemos deixar de crer na nossa identidade, de quem somos em Cristo.
José, ele sabia quem ele era em Cristo, não era um cargo, uma situação que o definia, mas era Jesus Cristo que o definia. Então ele sabia quem ele é. Então eu acho que aqui é muito sobre identidade. Nós temos que saber quem somos, quem eu sou em Cristo, sabe? Não é o que eu é o que eu carrego em Cristo, enfim, para as pessoas, mas não é o cargo que eu tenho, o emprego que eu tenho. Eu estou sendo aquilo, mas quem a Rafa é, sabe? Eu acho que é esse o ponto. E acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Perdão, gente, versículo para oração. Salmo 62, 7 e 8. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ela é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E então, eu te convido, nos convidamos, na verdade, eu me incluo aqui, me convido também, te convido a nos posicionarmos e não a ficarmos parados, estagnados, né? Não ficarmos parados esperando a nossa promessa passar. Vamos nos posicionar. E esteja pronto para viver o processo do posicionamento, mesmo que demore, mesmo que a sua promessa esteja um pouquinho distante, mas você já deu um primeiro passo, que é de se posicionar. E firme a sua identidade em Jesus, porque você firmado a sua identidade nele, pode vir prisão, escravidão, qualquer coisa, você vai conseguir passar. E é isso. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã nós estamos aqui para mais um devocional da Dor ao Milagre. Tchau! Deus abençoe.